Pessoal, artigo 129, parágrafo 1º. Veja, no 129, então, no parágrafo 1º, o legislador diz lá: ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, se resulta, significa, se da lesão à ofensa corporal, ou à saúde vier a resultar uma das situações mencionadas no parágrafo 1º, nós estaremos diante de uma lesão corporal de natureza grave, aonde a pena passa a ser de reclusão de 1 a 5 anos. Veja, primeira observaçãozinha importante em relação ao parágrafo 1º é que, como a pena mínima de reclusão é de 1 ano, admite a suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89 da Lei 9.099/95, que é a lei lá dos juizados especiais cíveis e criminais, ok? A primeira situação que torna grave a lesão corporal é se da ofensa corporal ou à saúde resultar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, primeira observação, por mais de 30 dias. Segundo, se resultar incapacidade para as ocupações habituais e não para o trabalho. Cuidado com essas observações. Vão comparando na hora de estudar os incisos do parágrafo 1º com os incisos do parágrafo 2º, para que vocês não confundirem a lesão de natureza grave com a lesão de natureza gravíssima. Agora, a incapacidade é para as ocupações habituais e não para o trabalho. Então vamos lá. O que vem a ser ocupações habituais? Quando se fala em ocupações habituais, fala-se, é óbvio, em ocupações lícitas do dia a dia da pessoa. Portanto, é qualquer ocupação rotineira do dia a dia de qualquer indivíduo. Como, por exemplo, andar é uma ocupação habitual, praticar esporte é uma ocupação habitual, alimentar-se é uma ocupação habitual, estudar é uma ocupação habitual e, é óbvio, trabalhar também é uma ocupação habitual, dentre uma série de outras que vocês vão encontrar aí, além dessas que eu acabei de dar como referência. Portanto, veja, se não é específica para o trabalho, menciona ocupações habituais, alcança essas ocupações habituais tanto a criança como os aposentados e até mesmo aqueles indivíduos não só desempregados, como aqueles desocupados efetivamente. Portanto, qualquer pessoa pode estar vitimada por uma lesão grave nesta modalidade. Ocupações habituais. É óbvio, mencionei, desde que essas ocupações rotineiras do dia a dia sejam consideradas ocupações lícitas. Então, por exemplo, a atividade da prostituição, ela é permitida, ela é lícita, ela é imoral socialmente, mas ela não é ilegal, portanto, é uma atividade lícita da pessoa. Logo, se a lesão corporal, a ofensa à integridade corporal ou à saúde atingir a prostituta de tal forma que ela, por mais de 30 dias, não consegue desempenhar a sua atividade, essa lesão é considerada de natureza grave, sem problema algum. Tá? A mesma situação você leva em consideração, mas agora é óbvio, tratando-se de uma situação de caráter ilícito, tá? Você não pode, de forma alguma, considerar como ocupação habitual aquele indivíduo que, em decorrência da lesão, por um período superior a 30 dias, ele vai ficar impossibilitado de portar uma arma de fogo, porque todos os dias ele usa a arma de fogo para praticar roubos. É óbvio que esta ocupação, apesar de ser habitual para ele, é considerada uma ocupação ilícita. Nesta situação, não se aplica a circunstância considerada aí
qualificadora da lesão corporal, ok? Essas são as hipóteses. Então, cuidado, ocupação habitual não tem nada a ver com o trabalho, atinge os comportamentos rotineiros do dia a dia, portanto, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, e essas ocupações habituais devem estar relacionadas com condições lícitas de ocupação e não ilícitas. Outra observaçãozinha importante é que a pessoa deve estar efetivamente incapacitada, ok? Se ela ficar dentro de casa, não sai de casa, não sai do quarto, não sai da cama, porque ela está com vergonha de se aparecer para as outras pessoas em decorrência da lesão, isso não é considerado, e assim ela permanece por mais de 30 dias, isso não agrava, não é lesão corporal de natureza grave, porque a vergonha não é uma ocupação rotineira, portanto, não incide nessa hipótese aí mencionada. Outra situação relevante do parágrafo 1º é que nós estamos diante, do parágrafo 1º, inciso 1, é que nós estamos diante de um crime classificado como crime a prazo. O que significa isso? Que para ocorrer o crime, para que você tenha condições de definir se a situação é de 129 caput ou de 129 parágrafo 1º, obrigatoriamente você vai ter que aguardar o decurso de no mínimo 31 dias. Portanto, mais de 30 dias é o prazo determinado. Por isso que crime a prazo. Antes de decorrer esse período, o médico legista não vai poder te indicar se a lesão é leve ou se a lesão é considerada grave. Portanto, ele é classificado como sendo crime a prazo, tá? A comprovação da lesão de natureza grave exige aí o decurso de mais de 30 dias. E de que maneira você faz a prova disso? De que maneira você comprova essa lesão de natureza grave pela incapacidade de desenvolver as ocupações habituais por mais de 30 dias? Através de um exame pericial. E esse exame pericial, lá no Código de Processo Penal, recebe o nome de exame de corpo de delito. Portanto, realizado lá no IML por um médico legista. Tá? O exame de corpo de delito complementar, ele ocorre após o 30º dia da realização do primeiro exame ou da realização da lesão, conforme artigo 168, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ok? Então veja, quando a vítima é submetida ao exame de corpo de delito porque ela foi lesionada, se o médico, ao examiná-la naquele dia, ele não conseguir determinar que a natureza é leve, porque ele não excluiu as hipóteses do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, ele vai, naquele laudo inicial, dizer causa da lesão, ele vai colocar lá indeterminada, tá? Ou natureza da lesão, ele vai colocar indeterminada, e logo abaixo ele vai colocar depende de exame complementar após 30 dias. Portanto, você tem que submeter essa vítima novamente após o 30º dia, para que o médico então possa verificar se ele exclui o 129 parágrafo 2º do inciso 1 e a lesão passa a ser leve, ou se ele conclui pela lesão de natureza grave, ok? Em relação ao exame, a esse prazo, porque já que é um crime a prazo, vamos fazer uma análise aí deste prazo. Em relação ao prazo, a questão que se discute ou que às vezes podem questionar vocês é se esse exame complementar for realizado antes do prazo legal, antes de decorrer mais de 30 dias. Como fica esta situação? Se ele for realizado antes do prazo determinado, esse laudo não tem valor legal nenhum, tá? Porque não se determinou se a lesão era realmente grave, porque para isso precisa decorrer
mais de 30 dias. E se foi realizado o exame complementar após o prazo legal, tá? Então, ao invés de, a partir do 31º dia, ou seja, depois de decorrido 30 dias, foi realizado 60, 90, 120 dias após o prazo determinado. Aí, nessa hipótese, nessa situação, duas causas podem ocorrer, tá? Se a vítima já recuperou-se da lesão, tá? O médico, nessa situação, não consegue determinar se essa recuperação se deu antes ou se foi depois do 30º dia. Portanto, a conclusão não pode ser, nesta situação, por lesão de natureza leve, tá? Então, teria que ter sido submetido a um exame complementar após decorrido 30 dias. A vítima só compareceu para a realização do exame 90 dias após. E, nesta situação, já havia ocorrido a recuperação. O médico não consegue determinar se a recuperação se deu após o 30º dia ou antes do 30º dia. E aí, ele não consegue determinar se a lesão foi grave. Nesta hipótese, vai permanecer a lesão de natureza leve. A não ser, é óbvio, tá, que no inquérito tenha outras provas, como por exemplo o testemunho, que não deixa dúvida de que essa recuperação se deu após esses 30 dias determinados em lei. Aí, com base lá no artigo 168, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, essas testemunhas podem suprir essa deficiência do exame de corpo de delito. Mas isso se não ficar nenhuma margem de dúvida quanto à existência ainda da impossibilidade das ocupações habituais após o 30º dia, é óbvio, provado por outros meios que não pelo laudo. E a outra hipótese que podemos excluir ou concluir desta situação é se ainda a vítima, mesmo 60, 90, 120 dias depois, ainda está incapacitada. Aí é óbvio, o médico não vai ter dúvida nenhuma, né? Se com mais de 30 a lesão já é leve, com 60, 90, 120 dias, ela é, da mesma forma, considerada de natureza grave, ok? Então essas são as duas situações aí mencionadas em relação ao inciso 1, o de mais relevante é essa situação. O inciso 2 agora diz lá que se da ofensa corporal ou à saúde resultar perigo de vida. Bom, o que vem a ser agora, então, nesse caso específico, o perigo de vida? Perigo de vida nada mais é do que a possibilidade grave e imediata de morte à vítima. Ou seja, é aquela situação, é aquela hipótese de quase morte, tá? Deve ser, nesta situação, um perigo efetivo, um perigo concreto, um perigo comprovado por meio de perícia médica, tá? A falta do perigo vai desclassificar para lesão leve, não há dúvida em relação a isso. Nessa situação de ofensa corporal que pode ter resultado perigo à vida, o perito tem obrigatoriamente que descrever de forma precisa em que consistiu um perigo. Não basta ele simplesmente lá no laudo alegar que houve um perigo de vida. Não basta ele transcrever a letra da lei. Ele precisa indicar qual foi o perigo efetivo que ocorreu no caso concreto. Como, por exemplo, tá, uma perda muito grande, uma perda extensa de sangue, que poderia levá-lo à morte, tá? A lesão em um órgão vital do corpo, tá? A necessidade de uma cirurgia de emergência. Portanto, o médico legista precisa indicar essas situações. Olha, houve um perigo de vida, porque em decorrência da lesão ele perdeu uma grande quantidade de sangue e só não morreu porque houve aí o recurso imediato. Portanto, a lesão gerou perigo à vida daquela pessoa. Esse perigo é efetivo, é concreto. O médico indicou lá qual era o meio resultante dessa situação de perigo, ok? O perigo, pessoal, ele decorre do local da lesão
no corpo da vítima. Ele decorre do local da lesão no corpo da vítima e não do fato em si. Cuidado com essa situação que isso cai bastante. Então veja, a pessoa vai lá e numa discussão num bar, sai para a calçada e dá um soco no rosto da vítima, tá? Lesionando. Com o impacto do soco da mão no rosto dessa pessoa e ele já se afastando, ele se desequilibra, tá? E acaba caminhando para trás. Ele vai se afastando com o desequilíbrio. E enquanto ele se afasta, passa um carro ou passa um caminhão na rua que quase o atropela, quase o atinge em decorrência dessa situação. Esse fato dele se desequilibrar e caminhar para trás e o carro quase atropelá-lo não leva a lesão corporal de natureza grave pelo perigo de vida. Ele correu sim um perigo de vida, mas não foi esse perigo de vida causa direta do soco realizado pelo indivíduo. Ele ocorreu essa situação de perigo porque ele se desequilibrou e ele foi caminhando para trás, por isso que ele se aproximou lá da via pública e quase foi atropelado, tá? Atenção também bastante em relação a essa observaçãozinha. O perigo de vida, ele deve ser analisado como uma conduta pré-ter-dolosa. Cuidado com isso, tá? É essa conduta pré-ter-dolosa que difere a lesão grave da tentativa de homicídio, tá? Então veja, na tentativa de homicídio, o indivíduo tem o dolo voltado para a situação morte. Então, exemplo, né, para ficar mais fácil o entendimento aqui, a pessoa dá um tiro na cabeça da vítima. Tá? Dá um tiro na cabeça da vítima, portanto, ação dolosa. O dolo, ao efetuar o disparo na cabeça da vítima, foi de matá-la. Portanto, o dolo na conduta é para obter dolosamente o resultado morte. A vítima não morre por circunstância alheia à vontade do agente. Nessa hipótese, houve o perigo de vida pelo fato dela ser alvejada com um tiro na cabeça? Houve. Tá? Mas nesse caso específico, o fato é de tentativa de homicídio e não de lesão corporal grave. Na lesão corporal grave, o perigo de vida se dá por culpa do agente, tá? A título de culpa. Portanto, há aí uma situação de pré-ter dolo. Dolo na conduta inicial, culpa na conduta final, ou culpa no resultado final, tá? Então, cuidado com essa hipótese aí. Isso é muito importante, vocês precisam tomar muito cuidado para esses peguinhas entre lesão corporal de natureza grave pelo perigo de vida, lesão corporal consumada pela lesão grave pelo perigo de vida, com a tentativa de homicídio, porque na tentativa de homicídio já está implícito ali a situação também de perigo à vida. O que difere é que na tentativa de homicídio tem dolo e dolo. Na lesão corporal grave pelo perigo de vida, não há dolo e dolo, e sim dolo com resultado mais grave e culposo voltado para o perigo de vida. Terceiro inciso, se da ofensa corporal à saúde resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Veja que é debilidade que o legislador menciona. Compara com o inciso, com o parágrafo 2º, que vocês vão verificar que há diferença, nós vamos falar daqui a pouquinho. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que vem a ser a debilidade? A debilidade é uma redução ou um enfraquecimento na capacidade de utilização do membro, sentido ou função. Então, na verdade, você não o perde, você só tem reduzida a capacidade de atuação deste membro, sentido ou função. A capacidade de utilização dele é que fica reduzido. Então veja, se você só reduz a capacidade de utilização do membro, sentido ou função, significa que o membro, sentido ou função
continua existindo, continua tendo capacidade funcional, porém parcial, reduzida, enfraquecida, tá? Então, exemplo, a vítima continua andando, tá? Ela anda, mas não anda mais da forma como andava anteriormente, antes da lesão. Ela anda mancando, tá? Portanto, é uma situação de debilidade permanente, debilidade e não incapacidade. Portanto, ela continua a andar, mas ela anda com uma certa dificuldade. No caso aí do exemplo, ela anda mancando, ok? Debilidade permanente. Permanente significa que tornou-se irreversível. Não é aquela situação que durante alguns meses a pessoa vai estar com debilidade, mas com o passar do tempo, o próprio organismo da pessoa recupera essa situação e ela volta a ter uma situação de normalidade. Não, aqui ela nunca mais vai voltar a ser normal. Esse membro, sentido ou função nunca mais vai recuperar 100% da sua capacidade de utilização. Para o resto da vida, ele vai estar com a capacidade reduzida. Tá? Portanto, permanente significa irreversível. Tá? Então, exemplo, o dedo da mão foi extirpado. Tá? Nunca mais esse dedo vai voltar a funcionar. A mão nunca mais vai ter a mesma mobilidade que ela tinha antes desse fato. Continua tendo mobilidade, porém reduzida. Tá? E aí o legislador vai lá e diz, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Qual é o significado de membro, sentido ou função? O membro, pessoal, está relacionado às pernas e aos braços. Esses são os membros que nós temos no corpo. O sentido, esse todo mundo sabe, né? São os mecanismos sensoriais que nós temos, por meio dos quais nós percebemos o nosso mundo exterior. Portanto, são aqueles 5 sentidos que todo mundo conhece, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Então, veja, a redução da sua visão, a redução da capacidade de enxergar é uma debilidade permanente, desde que permanente, tá? Já a cegueira de um olho, porque você tem 2, ou a surdez de um ouvido, porque você tem 2, mantido o outro intacto, também prevalece que nós estamos diante de uma lesão de natureza grave. Portanto, todos aqueles sentidos que são em dupla, que são 2, se você perder um e o outro continuar intacto, a lesão é grave, não gravíssima. Nós vamos verificar daqui a pouquinho. Os sentidos, portanto, pessoal, eles dizem respeito ao funcionamento de um sistema ou de um aparelho do corpo humano. Tá? Em relação a membros, pernas e braços, em relação aos sentidos, se nós tivermos 2, né, o enfraquecimento de um deles, permanecendo o outro com a sua capacidade intacta de utilização, a situação é de lesão grave. Em relação à função ou às funções, agora essas estão relacionadas, funções estão relacionadas ao funcionamento de um sistema ou de um aparelho qualquer do corpo humano, como por exemplo a função reprodutora, a função mastigatória, a função circulatória, respiratória, excretora e por aí afora, ok? As agressões que levam a vítima a ter dificuldade permanente de respirar ou que causam a perda de um testículo geram a lesão de natureza grave. Então, as agressões que levam a vítima a ter dificuldade permanente em respirar, dificuldade, tá? Veja, dificuldade permanente de respirar, mas ela continua tendo capacidade respiratória, tá? Portanto, estamos diante de uma função respiratória, está relacionado aí ao inciso 2. A perda de um testículo, né, o indivíduo tem 2, se ele perder um testículo, ele continua
tendo o funcionamento normal do outro. Isso gera lesão de natureza grave também, ok? Observaçãozinha importante: a perda de um ou mais dentes, agora nós estamos falando da função mastigatória, e isso pede-se bastante, a perda de um ou mais dentes de forma a acarretar uma permanente debilidade da função mastigatória é causa de lesão grave, tá? Ah, mas e se o indivíduo colocou lá um implante dentário, né? Vamos imaginar que ele botou uma ponte, né, que a pessoa fala. Ora, veja, essa situação de dente postiço ou de disfarces, nessas hipóteses que nós estamos tratando, de forma alguma elimina a gravidade da lesão, até porque a vítima não é obrigada a submeter-se a esta situação para poder diminuir ou facilitar a vida do sujeito ativo aí no caso, ok? Não faz tanto tempo assim, num atendimento que nós tivemos aqui, caso concreto, o cara tinha dado um soco na mulher e ela chegou na delegacia com a boca sangrando e ela não tinha os 4 dentes da frente. E aí ela disse que com o soco ela tinha perdido os dentes. Foi acionado o médico legista chegou lá, viu aquela cena, no laudo do médico vem lá, lesão corporal de natureza grave, tá? Porque ela tinha perdido 4 dentes, portanto, gerou uma debilidade permanente da função mastigatória. Passado uns 15, 20 dias, quando ela